Uma boa noite a todos. Uma alegria estar aqui novamente nessa casa de bênção para o nosso tratamento espiritual. E gostaria de dizer, antes de começar a reflexão, que eu também venho fazer o tratamento espiritual. Não venho ensinar nada para ninguém, dar aulas. É tratamento espiritual mesmo, necessário. Ainda mais acerca do tema de hoje. O tema de hoje eu trago do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, o item 14, intitulado O Suicídio e a Loucura. Nós sabemos que até hoje ainda considera muitos de nós tabu falar desse tema, suicídio, tão pesado às vezes, né? O próprio nome impacta. Mas a doutrina espírita, codificada por Kardec, desde a sua época, vem quebrar esse tabu. Não é mais velado os assuntos acerca do suicídio e da loucura. A loucura é designada por Kardec como sendo, à época nossa, as depressões, ansiedade, bipolaridade, autismo e tantas outras questões psiquiátricas. Nós entendemos que hoje o mundo anda convulsionado, adoecido em relação a essa situação. E se eu perguntar para vocês hoje aqui, tem alguém imune aqui que se garante acerca de uma depressão, de uma ansiedade, ou mesmo do suicídio? Não, né? Quando Jesus asseverou a Pedro, o homem no mundo é mais fraco do que perverso, ele sinalizava essa fraqueza nossa, porque basta uma vicissitude, um infortúnio, uma separação, uma perda ou um diagnóstico de um câncer terminal para a criatura se desestruturar completamente. Então, falar desse tema hoje é importante para o momento atual. Quando a gente vai numa obra de Kardec, intitulado Obras Póstumas, lá no final da obra, a regeneração da humanidade, ele vai citar o que marcaria a transição planetária nessa época que nós estamos passando. E sabe o que está marcando a transição planetária? O suicídio e a loucura, até mesmo em crianças. Temos visto crianças de 10, 12, 15 anos se suicidando. E a loucura generalizada tomando conta de muitas pessoas. Não compreende o sentido da vida, não se apoia nisso, não busca uma crença de fé consoladora e se perde completamente da sua existência. E muitos pensam assim: como eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho. Então veio o desânimo, a desesperança, e ocasiona hoje a casuística que nós estamos vivendo hoje no planeta. Sabe qual é? Um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Quase 400 milhões de depressão. Em cada 8 pessoas tem um transtorno mental. Olha a situação caótica que nós estamos vivendo. Porém, Jesus, na sua misericórdia infinita, conhecendo toda a humanidade, Ele sempre nos projeta para o porvir e para suportar as vicissitudes. Os recursos vários nos chegam. E sabe qual um dos recursos que nos chegam quando reencarnamos? Alguns espíritos comprometidos com o passado, consigo mesmo, com dificuldades, com seus karmas complicados, alguns desses reencarnam em berço espírita. Sim, já vem na barriguinha da mamãe com DNA espírita. Tem alguém aqui? Nasceu da barriguinha espírita? E a grande maioria, pasmem, se tornam espíritas. A maioria se tornou espírita. Gente, vou dizer para vocês, isso não é privilégio não. Sabe o que é isso? Misericórdia. Misericórdia de nos colocar num caminho que pode nos possibilitar dar conta de vencer a reencarnação. E eu digo por mim,
Se não fosse a doutrina espírita, ou eu estaria louco, ou já tinha me suicidado. A bênção da doutrina espírita a nos preparar para suportar a reencarnação. Nós temos alguns exemplos que podemos citar. Por exemplo, a autora não espiritual, mas reencarnada da obra Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira. Ela, em vida pregressa, ela se suicidou. Ela reencarna então como espírita para dedicar ao espiritismo e nos trazer a obra Memórias de um Suicida. Nós temos outro caso também, Divaldo Franco, na Idade Média, tempos afastados, na França. Divaldo presenciou uma decapitação. Você tem noção do que é presenciar uma decapitação? Que era prática usual naquela época? Decepar um pescoço, uma cabeça, e você ficar vendo aquilo? Ele não suportou. Então ele pulou no rio Sena, se suicidando. Nessa reencarnação, ele veio espírita. Vocês estão percebendo a misericórdia de Jesus? Muitos vieram aqui por questões várias, mas estão bebendo dessa água espiritual. Tem um fundamento de nos salvaguardar de nós mesmos. De nós mesmos. Para que a gente possa não contabilizar essa casuística de um suicídio a cada 40 segundos no mundo. E de não ficar louco. No mundo de hoje, então, está facinho de ficar louco. Recentemente, uma loucura tomou conta da humanidade, vocês perceberam, não? Bebê reborn. Uma loucura. Se a gente for contabilizar a loucura que está no mundo hoje, é inúmeras loucuras. Por quê, gente? Fugas existenciais. Está assim. De fugas existenciais. E nós temos um jeito de ver de uma forma estereótipa o ser humano. Nossa, mas está bem. Olha o físico, olha o carro, olha a posição social, olha o poder, olha o dinheiro, olha a fama. A gente olha, faz esse check-up da humanidade. Não conseguimos olhar por dentro. Está tudo destroçado, tudo desequilibrado, tudo perdido. É a humanidade. É a humanidade. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Se você pegar seu evangelho, no item 14 do capítulo 5, você vai ver a fala do Kardec, como ele encerra esse item sobre suicídio e a loucura. Vamos animar, né? Quer ver? O número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. Sabedoria. E colocou como palestrante, divulgador espírita, para eu não suicidar. E suicídio, gente, a gente não fala só o abrupto, não. Porque um suicídio a cada 40 segundos no mundo é o abrupto. Enforcamento, pular na frente de um carro, dar um tiro na cabeça, se afogar. Esse é o abrupto. Mas o suicídio paulatino, como aquele que André Luiz, na obra Nosso Lar, chegou de lá. Voltado ao vício do sexo, do tabagismo e do álcool. E na terra o que não falta são suicidas. Porque diminui o fluido vital através das viciações. É considerado suicida. Jesus, no sermão profético, quando ele profere uma das profecias, falando no final dos tempos, por ser grande a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriará. Ele sabia o que estava falando. Era uma profecia. Não era para acontecer. Mas em relação à condição espiritual da humanidade, isso aconteceu. O amor de muitos se esfriou. Esfriou tanto que passou a desvalorizar a própria vida. A vida não tem mais valor. Vocês já observaram o tanto de esportes radicais de uns anos para cá?
O que faz o esporte radical? A vida é por um triz, no ar, na terra e na água. Matam milhões de pessoas nos esportes radicais. É isso. O amor esfriou. Nós vamos entender por que esse amor esfriou. Não sou eu que vou dizer, é Kardec, é a doutrina. Então veja bem, vou repetir, para você entender o que você está fazendo aqui. O número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerado. Se não fosse o Espiritismo, a casuística seria um suicídio a cada 5 segundos, bem mais crônica e severa. Essa é a questão. E esse tema vai mexer muito com a nossa psique hoje. Até porque a gente não pode nem contabilizar quantos espíritos desencarnados por suicídio estão aqui agora, recebendo esse tratamento espiritual ligado a nós. Então nossa psique vai mexer muito. E é bom que isso aconteça, porque é o tratamento espiritual. A criatura de hoje tem sofrido muito por própria escolha, pelo seu próprio livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Você está aqui porque você quis estar. Mas tem muita gente que deveria estar aqui e escolheu estar em outro lugar, que não o cuidado espiritual. Está assim na terra, é o que mais tem. Muitos serão chamados, Jesus disse. E a criatura tem sofrido uma dor imensa nos seus dilemas existenciais, nos seus conflitos, a sua dor interna. O psiquiatra ajuda, o psicólogo ajuda, mas não é suficiente. Porque a maioria das doenças, das questões nossas, são as questões espirituais, obsessivas ou não. E a dor é o seguinte: a dor, costumeiramente, na grande maioria das pessoas despreparadas a ser uma crença consoladora de fé, ela leva as criaturas todo a um estado crônico de desespero. Aí que entra a questão mais grave, o desespero. E a doutrina espírita, ela tem uma capacidade enorme de nos livrar, tirar do desespero. Não tira a nossa dor, não resolve as questões, mas nos liberta do desespero, seja em qual situação for. Então essa crença consoladora de fé, ela é fundamental. No desespero, esse sentimento nos faz imperceptivelmente, ou mesmo inconscientemente, ter uma reação que é normal a todas as pessoas que já estão com ideação suicida. Porque o desespero tem uma capacidade de tamponar, de inibir, de aniquilar o instinto de conservação. O instinto de preservação da vida é suplantado pelo desespero. É mais ou menos assim: eu, Alexandre, eu tenho um medo danado de altura. Então, num prédio de 20 andar, eu chego até aqui assim, o que acontece? O instinto de conservação, o instinto de preservação, ele apita: opa, volta que está perigoso. Não é assim, gente? Com tudo. No desespero, aniquila isso. A pessoa consegue chegar aqui e se saltar. Compreende? A doutrina espírita traz várias obras para a nossa compreensão. Por que será tantas obras nos dirigindo a esse tema tão difícil? Porque quando eu compreendo através dessas obras todas essas nuances, eu falo: nossa, é melhor suportar do lado de cá. Pega o céu e o inferno, por exemplo. Ali você vai encontrar 10 evocações de espíritos relatando como está o seu estado espiritual do lado de lá, pós-suicídio. No Consolador de Emmanuel, por exemplo, essa obra maravilhosa, vai falar que de minuto em minuto ele sente a sensação da bala entrando e saindo o tempo todo, o sangue descendo.
Então a doutrina espírita vem com uma coletânea de obras para nos esclarecer acerca do que é o suicídio, como é a vida após suicidar. Com a compreensão, as minhas reações ou as minhas ações são diferentes. Não, eu vou suportar isso aqui. Com certeza, por mais difícil que esteja, ainda é melhor permanecer na existência, não abortá-la. É o primeiro ponto. Compreendido isso, quando você abre seu evangelho, está aqui, ó, o suicídio e a loucura. Olha as primeiras palavras que Kardec coloca no item. É uma prescrição espiritual. Quais palavras? Calma e resignação. Olha que profundo. Um momento é turbulento, sua vida está complicada, não desespera não, calma. Calma ativa. E aceita. É passageiro, vai passar. Quantas coisas já passamos. Mas muitas pessoas entram em desespero, ansiedade, perdem a paciência e querem a resolução sem ter merecimento ainda. Por isso aborta a existência. Então está aqui, ó, a calma e a aceitação, a resignação. Só que não basta só a calma e a resignação. Kardec coloca aqui: auridas na maneira de encarar a vida terrena. Como você encara a vida terrena? Já pensou nisso? Como nós encaramos a vida terrena? É uma prisão, gente, isso aqui? É uma prisão essa terra? Muitos a têm como prisão. Viver 80, 90 anos com uma doença, isso é uma prisão, gente, é uma masmorra. Tem que sair, aí dá vontade de sair cedo mesmo. Abortar. Percebe? Outro ponto de vista da grande maioria: a terra é um grande playground, é um parque de diversão. Vocês conhecem gente assim? Só divertir, oba-oba, ter sucesso. Feliz tem que ser todo dia. Pode ser um dia triste, não. E tem que ser bem sucedido sempre. Assim? É o parque de diversão. Por isso a frustração, por isso o vazio existencial. Só que a doutrina espírita vem, nos explica, esclarece de outra maneira. A terra é um grande hospital. Opa! Auridas na maneira de encarar a vida terrena. Hospital. Hospital tem o que, gente? Doente. É o que mais tem na terra. Só doente. E Jesus falou: eu não vim para os sãos. Mas nós aprendemos também, junto com o hospital, a ver a terra como uma escola. Melhorou. Por isso que Kardec coloca. Está aqui a receita. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrena, dão ao espírito um certo tipo de serenidade, que é preservativo contra a loucura e o suicídio. Está a receita. Primeiro parágrafo. Não desespera não, gente. Calma. Essa turbulência do mundo vai passar. É transição planetária. Calma. Aí Kardec tem que ir fundo. Mas qual é a origem do suicídio? Está aqui. Quer ver? As ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes do suicídio. Ideias materialistas. Como é que está o mundo hoje, gente? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quanto a César, quanto a Deus. Como é que está o materialismo, gente? Posse, ter, dinheiro, prazer, gozo. Só isso. É os interesses da terra hoje. Cuidar do corpo e do espírito. 99 para o corpo, malhadão, bombado, forte. Nada para o espírito. Suporta, gente? Tem estrutura? Não tem. Sucumbe. É a terra hoje.
Escala dos espíritos, questão 100. Preponderância da matéria sobre o espírito. É a nossa posição, está lá. Preponderância da matéria sobre o espírito. Está vendo o que Jesus faz com você? Ele te adoece para você vir no nosso lar tratar seu espírito. Sem perceber, ele está te preservando de você mesmo. Por isso, bendito é o bilhão da dor. Mas Kardec vai mais fundo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. Propagação de ideias materialistas. Gente, você tem alguma dúvida? Não. É o dia inteiro. Você faz uma pesquisa no celular. Eu quero comprar um climatizador. De repente, aqui atrás chove. 2 semanas só aparecendo climatizador na sua frente. E a gente vai caindo. Por quê? Nós somos atraídos pelo que temos dentro de nós, que é o materialismo. Se eu não busco o espiritual, a equação não fecha. Tem jeito de fechar. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 799. Eu adoro essa pergunta de Kardec. Como ele foi preciso em perguntar isso? Ele perguntou: como o Espiritismo pode contribuir com o progresso? Como, gente? A resposta dos Espíritos: destruindo o materialismo. Quando você vem numa casa de bênção dessa aqui, você fica aqui 1 hora, 40 minutos, 2 horas, o que você fez? Você destruiu o materialismo, um pouco. Talvez você não tenha percebido isso, mas nós vemos aqui, primeiro ponto, destruir o materialismo. O que tem de materialismo aqui? Nada. Aqui é espiritual. Até no nome, né? Nosso lar. Só que a resposta dos Espíritos amplia e diz assim: o Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão o seu verdadeiro interesse. Muda a chave. Quando você vai mais por espiritual, você começa a perceber onde está o seu interesse. Muda tudo. O seu gosto pela leitura, as suas conversas, o que você busca na internet. Eu acordo de manhã e já coloco uma palestra do Haroldo, um louvor. Muda. Eu vou para a televisão, eu quero ver algo que agrega, que edifica. Futilidade não me pega mais. É isso que se trata. E o Espiritismo tem essa capacidade de ir tirando você desse mundo materialista, consumista, podre, ilusório. Isso não é fanatismo, não. Isso é o trabalho do Cristo, para evitar você suicidar e ficar louco. Questão 943 do Livro dos Espíritos. Eu vou um pouco mais à frente. Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivo plausível? É o desgosto pela vida. Tô desgostoso, que melancolia, não tem graça de mais nada. É esse aí. Resposta dos Espíritos: primeiro, a ociosidade. O que é a ociosidade? A inatividade, a inação. A ociosidade, a falta de fé e a saciedade. Vamos entender esses três? Primeira resposta é a ociosidade. Então a pessoa trabalha demais. Por que trabalha demais a humanidade hoje? Eu não posso cair no padrão de vida, não é? E o padrão de vida, gente, é daquele que mora num condomínio fechado, que anda de Rolls Royce ou de carro importado, até aquele padrão da pessoa que tem um padrão menor, mas não consegue abandonar. Tem que trabalhar muito para não baixar o padrão de vida. Outro detalhe: eu tenho que trabalhar muito porque eu tenho que dar para os meus filhos o que eu não tive. Tem pai assim hoje em dia, gente?
Ah, tem? Vocês têm visto por aí? Ah, então tá bom. Porque meu pai, na minha época, assim, meu filho, eu estou dando arroz no feijão, você se vira com o resto. Foi assim que eu fui criado, 12 filhos. O pai de hoje não. Então, essa questão, o homem de hoje trabalha muito, cedo à tarde à noite. É aquela história assim, meu nome é trabalho, sobrenome, hora extra. Não é assim? É a humanidade hoje, trabalhando, o tempo todo. Aí a pessoa fala, não, Alexandre, eu não sou ocioso não. Não tem tempo livre não, trabalho demais, segunda a segunda. É a humanidade hoje. Porque a comparatividade, a competitividade é muito grande. O consumismo é muito grande. Eu tenho que trocar de carro todo ano, eu tenho que trocar de casa, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer isso e aquilo. O self-service é muito grande para nós hoje. É muita opção. Então, ociosidade? Não sou não. Tá certo isso, gente? Vamos entender? Quando Jesus disse, nem só de pão vive o homem, ele estava falando isso, nem só de trabalho vive o homem. Porque no ser integral que nós somos, nós temos que cuidar de todos os lados. Então você pergunta para essa pessoa que trabalha demais, não tem tempo para mais nada. Você lê um livro? Você lê? Não, Alexandre, não tem tempo não. Ah, tem. Então você é um ocioso literário. Talvez aqui agora a carapuça serviu. Ociosidade literária. Não lê nem um livro por ano. E a pessoa acha que não é ociosa. Vamos noutra? Você pratica esporte? Você corre no Parque Sabiá? Faz academia? Não, não tem tempo não. Tem trabalho mal, chega cansado em casa, não tem tempo não. Não sei se tem gente aqui assim. Então você é um ocioso esportivo. Tá assim. Você vai na igreja, no templo evangélico, para casa espírita? Não, não tem tempo não. Não sou ocioso não, mas não tem tempo. Então você é um ocioso religioso, espiritual. Está assim na terra. Só que o materialismo levou as criaturas a uma condição caótica de egoísmo. E esse egoísmo levou a criatura a uma ociosidade que está massacrando o mundo. A ociosidade do trabalho no bem. As pessoas vivem só para elas. Eu conheço muita gente que vive só para ela. Vive só para ela. Trabalha, acorda, trabalha, almoça, trabalha, dorme, faz as coisas, vive a vidinha dela, trabalha só para si. Egoisticamente. Aí entra a ociosidade no trabalho, no bem, na caridade. Porque não tem tempo. E a pessoa se acha que não é ociosa. Olha o tanto de ociosidade que tem. É por isso, gente, que no livro dos Espíritos, a primeira resposta à pergunta é o efeito da ociosidade, levando ao desgosto pela vida. É muito claro. Depois vem a falta de fé. É assim então? Não, esse mundo não tem jeito não. Nem se Jesus voltar. 28 guerras no mundo. Olha a impunidade, olha a tirania, olha a injustiça, olha a maldade, olha a perversidade, olha a criminalidade. Não tem jeito não. E bombardeamento toda hora de notícia ruim. Pessoas sucumbem, não suportam. Negativismo imenso, falta de fé. O que Paulo assevera em carta aos Efésios traz na analogia da fé com o escudo. A fé é nosso escudo contra os dardos inflamados do maligno. Está lá em carta. E por fim, levando o desgosto pela vida, a saciedade. Saciedade. É isso aqui, gente. Até pegar um pouquinho. Vocês já fizeram exame de ultrassom, já, gente? Tem que beber quantos copos d'água? Bebeu o primeiro, tá de boa, né? Bebeu o segundo, tá de boa também. Começou o terceiro, você já começa a repugnar, mas é água, gente, é bom demais. No quarto você não tá aguentando mais, pô, tá bom, já tá até cheio, já, tá bom. Não, é 6 copos. Entendeu o que é saciedade, gente? É isso.
é a terra de hoje. Eu tenho que saciar de todo prazer, de todo consumismo, de todo materialismo, de tudo que é bom na terra. Eu tenho que extrapolar. Extrapolou. Supriu o vazio existencial? Não. Fica aquele assim, não, mas eu tenho tudo, eu sacio de tudo, e eu estou com desgosto pela vida. Olha o tanto que os espíritos são assertivos. A ociosidade, a falta de fé e a saciedade. O que o Espiritismo nos faz? Entender a ociosidade em nos fazendo instrumento no bem, fortalecer a nossa fé e entender, como está no Livro dos Espíritos, né? A posse do necessário, e do ponto de vista moral, a fé no futuro e a consciência tranquila como felicidade. É isso. E como me deram 10 minutinhos a mais, eu fiquei tão feliz de ter 10 minutinhos com vocês. Nossa, eu queria ter 1 hora com vocês. A gente fica falando desse tema aqui 1 hora, hein? Não é? Gente, fala a verdade. Eu fui falando aqui. Não é bom esse conhecimento? Isso não é meu não, gente. Isso eu aprendi e estou passando para vocês. Está tudo nas obras. Está tudo aqui, ó. O item 14 que eu estou pedindo para vocês lerem no Evangelho, está tudo aqui. É só ler aqui. Só que eu trouxe essa obra. André Luiz. Ao título: Ação e Reação. Essa obra é lindíssima. Dá para saber se aqui quem já foi suicida na outra vida? Não dá, né, gente? Tem um jeito da gente se imaginar que pode ter sido através das fobias. Fobia de prédio alto, de altura. Quantos já não despencaram das alturas? Eu tenho uma amiga que tem fobia de faca. Ela não pega em faca. Quem vai para a cozinha é o marido dela. As fobias. Fobia de velocidade, fobia de pegar em arma, qualquer fobia, qualquer medo. Sugestiona. Água, de água. Sugestiona. É sugestivo. Mas nessa obra, André Luiz vai nos fazer compreender algo interessante. Olha aqui, gente. Figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade. Ele suicidou com 40 anos. Logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá, se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Vocês entenderam? Foi claro? Ele suicidou com 40 anos. Foi um mundo espiritual, sofreu, sempre com misericórdia, amparado, mas foi um sofrimento árduo. Mereceu o prêmio de um corpo carnal na esfera humana. Dentre as provas que ele irá passar, quando chegasse nos 40 anos de novo ali, a extrema tentação ao suicídio de novo. Por isso que o Chico Xavier dizia algo: há algumas criaturas que, devido já ter suicidado 8, 9 vezes em reencarnações sucessivas, a misericórdia divina trazem essas criaturas para a reencarnação sem os braços e sem as pernas, para ver se dá conta de passar. Algumas criaturas. E aqui explica por que as imagens destrutivas do ato, quer que voem em sua mente, se desdobrarão diante dele por meio do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas. Tudo refletido no perispírito.
Agora eu pergunto, suicidou na existência, vem nessa, vai passar pela extrema tentação ou suicídio de novo? E a misericórdia de Deus, tem não? E muita. Aí que entra a nossa lição maior hoje. E aqui André Luiz nos fala: se esse homem não tiver ajuntado recursos, qual o primeiro recurso que está citando aqui? Recurso educativo. O primeiro recurso dessa criatura que vai passar por uma extrema tentação ao suicídio é o recurso educativo, mãe. É a criancinha. Os pais de hoje dão o tablet, o iPhone, o videogame, a Disney, a festa, mas não dão a base espiritual na sua grande maioria. Por isso que no Obras Póstumas está: suicídio aumentaria profundamente, até mesmo em crianças. E está aqui, ó. Primeiro recurso, educativo. Questão dos espíritos. Por que o espírito tem que passar pela infância? Para os pais imprimirem os conceitos, a educação, a religião, a moral, os bons costumes das crianças. É a base. A gente vê o mundo hoje. A gente está vendo como é que está o mundo. Percebe? Educativo. Depois vem outro recurso: renovadores em si mesmo. A doutrina espírita, ela é fantástica. Não tem como nós que estamos aqui escutando essa reflexão não renovar alguma coisa. Você concorda? Não tem como você não renovar algo. Entendeu? Não tem como você não renovar pelo menos alguma coisa hoje aqui. Você pensar do mesmo jeito é impossível. Esse é o processo da doutrina espírita, é te renovar constantemente. Renovar sempre. Cada obra que você lê, você renova. É tirar o velho, os arquétipos velhos, e colocar coisas novas na mente. Colocou na mente, você começa a processar, pensar. Quando você vê, você já está mudando, porque você colocou coisa nova na sua mente. Por isso que a palestra é importante, gente. É a base do tratamento para você entrar ali. Diferente. Isso aqui não é para você entrar do mesmo jeito que você passou aquele portão para cá, não. Aqui é uma preparação para você entrar diferente do seu tratamento. É isso. E está aqui, ó. Renovadores em si mesmo. Depois vem o outro recurso: prática da fraternidade. O recurso bom para não suicidar, né? E pode ver que o suicida quase sempre vai se isolando. E aqui fala da fraternidade. E Jesus falava: granjeais amigos. Vocês estão notando que o materialista tem nos isolado? O materialista tem cada vez isolado. Pode ver em casa, na família, na sociedade. Vai isolando. Quanto mais eu tenho, mais eu vou me isolando, porque parece que o que eu tenho é suficiente para que eu não precise de pessoas. A tecnologia tem feito isso. É o materialismo. E nós precisamos. Nós precisamos muito uns dos outros. Dessa energia aqui, dessa vibração. É isso que nos dá força para continuar, para não desistir. Está aqui. Então, se esse homem não tiver juntado isso, e aí vem o último. O último é uma chilapada, gente. O último é o recurso do estudo. Tiraram a biblioteca daqui. Eu não sei porquê. É para vocês subir a escada e pegar. Estudo. Gente, você pega o Evangelho, é assim, vou explicar para vocês. Kardec começa aqui no capítulo 5, o capítulo das aflições. Aí ele breca as bem-aventuranças, não dá continuidade das bem-aventuranças no Evangelho, para trazer o capítulo 6. O capítulo 6 é Cristo Consolador. E no Cristo Consolador, está lá: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas,
instruí-vos, eis o segundo ensinamento. O Espírito de verdade falou, instruir. Como é que está hoje a instrução do homem materialista hoje? Que beleza, hein? Dá um Google aí. Não é assim? Dá um Google. Inteligência artificial. E a doutrina espírita, com tantas obras acerca de tudo da existência. Gente, vocês acreditam que eu não tinha hábito de ler? Eu não gostava, tinha preguiça, dava sono. Quando eu adentrei a doutrina espírita, me permitam compartilhar com vocês, eu fui ficando tão admirado pelas obras, tão com sede, com vontade de ler, de instruir, de compreender, de responder minhas questões, eu comecei a ler tudo. Lá na minha casa hoje eu tenho uma biblioteca, que eu gosto da obra. A série psicológica Joana de Ângeles, a série de romances de Emmanuel, a coleção Fonte Viva, a série André Luiz, são 13 obras maravilhosas. Eu abro a biblioteca e fico assim, nossa gente, que beleza. É uma bênção. E está aqui. Eu vou repetir. Se esse homem não houver ajuntado recursos educativos, renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio. De novo, porque as tentações, não obstantes, reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Por isso que as casas espíritas têm ESD, têm EAD, têm grupos mediúnicos de estudo. É para isso, gente. Para a gente renovar, aprender, mudar, conhecer. Conhecimento é tudo. O que você leva de uma reencarnação a outra? Inteligência, conhecimento e qualidade moral. Só que aí vem um tapa de bilica. De certo que o homem sumamente endividado precisa aceitar restrições do seu conforto para sanar seus débitos com as suas próprias economias. Aceitar restrições do conforto. Você sai de sua casa, você está numa cadeira que não é tão confortável, num lugar que parece estar apertado, mas o tanque é bom, você restringir conforto em detrimento espiritual. Isso é para tudo. Para tudo. Jesus ensinou, exemplificou. Todos que vieram após ele também restringiu o conforto. Porque o materialismo, gente, ele quer dar conforto. Porque no conforto você cria uma zona de conforto. E sai da zona de conforto, mas como é duro, como é difícil, não é? Precisamos pensar nisso. E para finalizar, gente, a exemplo de Jesus, quando ele desencarnou naquela crucificação, a primeira coisa que ele foi fazer, ele foi resgatar o amigo Judas, que tinha suicidado. Vocês lembram disso? Ele desceu aos umbrais. Na igreja católica tem a oração assim: desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Ele desceu à mansão dos mortos. Ele foi resgatar o amigo Judas. O que tem isso a ver com nossa reflexão hoje? Tudo. Porque nós estamos falando de suicídio e loucura, mas nós estamos procurando buscar soluções. E qual é a solução para isso? O que Jesus ensinou: perdão. Acolhimento. Perdão, sim. Acolhimento. Acolhimento. Como está o nosso olhar para acolher hoje? Eu tenho acolhido a minha irmã mais velha, que adoeceu, que está precisando de mim, que está passando por um problema de saúde muito sério. Estou acolhendo ela todos os dias. Estou cuidando dela. É isso. Estou cuidando da minha irmã mais velha. Acolhimento, ouvido, um ombro, um abraço, um sorriso, uma mensagem. É isso que nós estamos falando, gente. Não adianta falar de suicídio, de loucura, se não sinalizarmos o que nós precisamos fazer para diminuir esse índice tão alarmante de suicídio e loucura, que está no nosso lar, no trabalho, na rua. Quantas pessoas estão aí,
Esse dia eu estava subindo na Vieira Gonçalves, uma mulher estava deitada bem naquela faixa de pedestre, no meio da rua. As pessoas passando, ninguém fazendo nada. Eu parei na hora e fui levantar ela. Eu sei que ela é uma pessoa problemática, que fica ali perto do terminal central, uma senhora muito gorda. Ela estava deitada no meio da rua. A qualquer momento um carro poderia passar. Eu parei e fui lá levantar ela de lá e tirar. Eu poderia ser mais um que passei e só olhei. Falei, gente, percebe que o mundo está precisando de acolhimento. Estamos carentes de acolhimento. Porque o materialismo está cada um no seu canto vivendo a seu bel prazer, sem se importar com o outro. Por isso que essa onda está crescendo. Quando você vê um pai chega no fundo do quintal, está lá o filho enforcado. E aí? Então hoje nós viemos aqui para despertar essa percepção. E não cabe julgamento, de forma alguma. Ah, suicidou do quê? Tá, o que aconteceu? Não é julgamento, é misericórdia. Porque Jesus designou Nossa Senhora Mãe Santíssima para cuidar desses espíritos que desencarnaram por suicídio. Então, meus queridos, nós estamos vivendo numa sociedade adoecida, perdida, desiludida. E Jesus conta com cada um de nós para ajudar, nem que seja um, nesse processo. Eu agradeço muito essa casa, porque eu tenho uma gratidão que eu acho que eu não vou pagar nunca ao Espiritismo, de ter me trazido a essa posição que eu estou, para aprender, para mudar, renovar, para ajudar, sendo ajudado. E que o tratamento de vocês hoje, os bons amigos espirituais, os capacitem a todos a tratar o interior, como está no Evangelho, antes do corpo físico, tratar o nosso espírito. Jesus espera de nós o tratamento do espírito antes do corpo, em nome dele. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.